Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Se puder, pegue a sua Bíblia, porque hoje vamos estudar juntos o tema A Oração e a Falta de Perdão. Não faz sentido orar com um espírito rancoroso. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Mas antes, vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos e te louvamos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela tua santa palavra, a Bíblia, pelo Espírito Santo, nosso mestre, e pelos ouvintes que escutam a tua palavra todos os dias. Supre todas as suas necessidades, Senhor. Agradecemos pelos pedidos de oração que recebemos. Senhor, sabemos que tu conheces todos eles. Lembramos dos idosos, alguns alegres e vibrantes, outros desanimados e tristes, porque não se sentem amados. Amado Deus, que a tua misericórdia esteja com cada um deles. Aos que estão em hospitais, pedimos que o Senhor lhes dê forças. Oramos também por aqueles que estão tristes, com os corações quebrantados, por aqueles que ainda não são salvos, por aqueles que estão longe de ti, por aqueles que estão confusos. Lembramos daqueles que nos têm escrito que aceitaram a Jesus recentemente e estão atormentados pelos seus pecados passados. Ó Deus, dá-lhes um sentimento de segurança em Cristo. Mostre-lhes que Cristo Jesus morreu por todos os seus pecados e não apenas por alguns deles. E, Senhor, trazemos diante de Ti os pedidos de oração de todos os nossos amigos ouvintes. E fazemos isto com alegria. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Oração e perdão. É impossível Deus responder nossas orações se não tivermos um espírito de perdão. Para mim, pedir algo a Deus quando eu não quero perdoar alguém é algo que não faz sentido. Provavelmente, eu estou me referindo a uma das causas mais comuns das orações sem resposta. Ouça o que o Senhor Jesus disse em Marcos 11, versículos 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Bom, aqui Jesus afirma claramente que a falta de perdão faz com que seja impossível Deus responder às nossas orações. Hoje em dia tem havido mudanças drásticas nos métodos e procedimentos na obra de Deus. Essas mudanças têm causado muita controvérsia entre os cristãos. Eu estou pensando especificamente no movimento carismático e outros movimentos que têm surgido nos últimos anos. Isso tem resultado em divisão de famílias e também de igrejas. Pessoalmente, tenho observado que aqueles que se dizem cristãos nem mesmo falam uns com os outros. A amargura e o ódio ocupam o coração. Conheço um caso em que uma pessoa inocente não perdoa aquela que lhe fez mal. Até hoje prefere a falta de resposta às suas orações a renunciar à satisfação carnal de odiar a pessoa que a ofendeu. Amado, na família de Deus, nós, cristãos, temos desfrutado da bênção do perdão e da resposta às nossas orações. E por causa disto, temos a obrigação de perdoar aos outros. As palavras de Jesus em Marcos 11, 25 e 26 são dirigidas aos crentes. Elas foram ditas aos seus próprios discípulos. Nós, cristãos, não podemos nos recusar a perdoar aos outros. Não importam as circunstâncias. Sabemos que não é fácil, mas é necessário. Quando não perdoamos, nós colocamos um obstáculo à nossa própria oração. Em Mateus 18, versículos 21 e 22, lemos: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você observou quem fez a pergunta? Foi Pedro. Ele sabia que devia perdoar o irmão ofensor. Ele já havia aprendido essa lição há muito tempo, quando Jesus ensinou aos seus discípulos os princípios da oração. O Senhor lhes tinha dito: Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas.
Pedro desejava perdoar, mas achava que 7 ofensas cometidas por um só irmão era muito para se perdoar. Como 7 é o número da perfeição, Pedro se considera muito espiritual se perdoasse o mesmo irmão 7 vezes. Sinceramente, registrar quantas vezes uma pessoa me ofendeu não me parece uma marca de espiritualidade. Pelo contrário, esta é uma indicação de imaturidade espiritual. Amados, vamos parar de fazer um registro do número de vezes que os outros têm nos ofendido. Os registros exatos disso e a vingança pertencem ao Senhor. Isto é o que diz Deuteronômio 32:35. Deixemos Deus assumir a responsabilidade destas questões. Nossa responsabilidade é continuar perdoando, ainda que 70 vezes 7. A propósito, quando a conta chegar a 490 e as ofensas continuarem, eu creio que já teremos obtido vitória sobre a amargura e o ódio. O espírito de perdão deve ser uma característica de todo filho de Deus. Efésios 4:32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão completo e gratuito que Deus nos deu deve controlar o nosso comportamento nas nossas relações com o nosso próximo. Isso irá determinar o sucesso ou o fracasso da minha vida de oração. Deus nos perdoou mesmo sem merecermos. Por que não perdoar os outros sem pensar se eles merecem ou não? Observe esta expressão em Efésios 4:32. Como também Deus. Temos em Deus o exemplo perfeito de perdão. E Jesus Cristo nos perdoou enquanto o ofendíamos e não merecíamos o perdão. Romanos 5:8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, amigos, não digamos que aquele que ofendeu não merece ser perdoado, usando isso como desculpa. Ninguém vai ofendê-lo da maneira que você ofendeu a Deus. Ninguém me ofenderá tanto quanto eu ofendi a Deus. E ainda assim, Deus nos ama e nos perdoa. E da mesma forma, devemos nós agir com os outros. Nós não podemos estar bem com Deus se não estivermos bem com os nossos irmãos em Cristo. Certa vez, li uma história sobre um senhor de engenho do tempo da escravidão. Ele tinha um certo número de escravos que trabalhavam para ele. Um dia, ele descobriu que um deles estava lendo a Bíblia. O senhor ficou enfurecido com ele e disse que ele só poderia ler a Bíblia aos domingos. O escravo foi punido e colocado em um galpão. Pouco tempo depois, o senhor passou pelo galpão e ouviu alguém orando. Ele se aproximou da porta e ouviu que o escravo piedoso estava pedindo a Deus para perdoar a injustiça que o seu senhor havia feito com ele. Ele dizia: Senhor, toca o seu coração, salve-o e faça dele um bom cristão. O senhor então continuou a ouvir a oração que brotava do coração de um escravo que se dirigia ao trono de Deus. Comovido e arrependido, o senhor do engenho pediu a Deus para salvá-lo. Portanto, amados, os ensinamentos de Jesus nos confrontam com um grande obstáculo em nossas orações: o pecado da falta de perdão. Nos tornamos fracos e ineficazes na obra e miseráveis por causa deste pecado. Pense no sofrimento pelo qual outros seres humanos passam quando somos culpados deste pecado. Quando violamos a lei divina do perdão, somos punidos e outras pessoas também sofrem esta punição conosco. O que todo cristão deve ao outro é o perdão. Ao orarmos ao Senhor, não temos o direito de esperar Deus nos perdoar e nos purificar quando nós não queremos perdoar os outros. Jesus disse em Mateus 5:44, Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Um espírito de perdão é de suma importância se quisermos que as nossas orações sejam respondidas. O cristão que não recebe resposta às suas orações é uma pedra de tropeço ao seu círculo de influência. Nós não temos direito de esperar que Deus nos dê mais do que queremos dar aos outros. Repito, nós não temos direito de esperar que Deus nos dê mais do que queremos dar aos outros. Em 1 Coríntios 1, versículos de 4 a 7, encontramos palavras interessantes do apóstolo Paulo.
Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Estude este texto e você vai descobrir uma verdade muito importante. O apóstolo Paulo não estava preocupado com nenhuma outra igreja como estava com a igreja de Corinto. E ainda assim Paulo podia dizer: sempre dou graças ao meu Deus por vós. Aqui está uma lição para todos nós, amigo. Paulo não começa sua carta com uma crítica àqueles cristãos carnais. Ele poderia ter começado a carta dessa maneira, lembrando-os o quanto eles o tinham ofendido. Mas não, aqui está um belo exemplo de um homem espiritual. Com certeza o comportamento daqueles cristãos não era um bom comportamento. Mas Paulo não deixou que o mau comportamento deles diminuísse o seu amor por eles. Ele escreveu de coração dizendo: sempre dou graças a Deus por vós. Amigo, essa é a atitude que deve acompanhar a vida de oração de todo cristão. O Senhor Jesus enfatizou o perdão quando ensinou aos seus discípulos os princípios da oração. Ensinou-lhes que o perdão dos pecados é um dos grandes problemas na vida e que ninguém pode orar com sucesso se não aprendeu a ser perdoado e também a perdoar. Lucas 11:4 diz: e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Jesus não lhes disse para orar: Senhor, perdoa os meus pecados e eu vou tentar perdoar quem me ofendeu. Não. Ele não disse isso. Ele lhes disse que só depois de perdoarmos aos outros é que podemos pedir o nosso próprio perdão. Portanto, não tem escapatória. Não podemos esperar que Deus nos perdoe enquanto não perdoamos aqueles que nos ofenderam. Amigo, precisamos nos livrar de toda a amargura, de todo o ódio e ressentimento se quisermos ser perdoados por Deus. Devemos perdoar aos outros. Caso contrário, nunca vamos progredir em nossa vida de oração. Eu sei que nada é mais difícil nesse mundo que perdoar aqueles que nos magoaram profundamente. É difícil, eu sei disso, mas perdoar é importante. Devemos perdoar. Não importa quão seriamente fomos machucados. Se suas orações não estão sendo atendidas, sonde o seu coração para ver se há alguém que você não perdoou. Talvez seja um familiar ou alguma organização cristã, eu não sei. Se você se recusa a perdoar, então não perca tempo em orar. Não faz sentido orar se você não tiver um espírito de perdão, mas faz sentido perdoar os outros antes de orar. Pense nisso. Muitos anos atrás havia um jovem casal na igreja que tinha aceitado a Cristo como seu salvador pessoal. Aparentemente, sua experiência de salvação foi genuína e eles pareciam crescer na fé. Mas depois de um tempo observei neles um esfriamento. Primeiro começaram a faltar a reunião de oração no meio da semana e depois o culto de domingo de manhã. Eu podia dizer que alguma coisa estava errada. Eles tinham 2 filhos. Um dia eu me aproximei do marido e perguntei como ia sua vida espiritual e ele me respondeu que não ia muito bem e baixou a cabeça um pouco envergonhado. Perguntei-lhe qual era o problema. Ele me compartilhou que ele e sua esposa não tinham um bom relacionamento e que fazia 3 meses que ele não falava com a sua esposa. Então eu perguntei como eles se comunicavam e ele disse que o faziam através das crianças. E ele disse que não falaria com sua esposa se ela não pedisse perdão pelo que tinha feito. Perguntei se davam graças a Deus antes das refeições e ele disse que sim. Então perguntei quem orava e ele disse que era um dos filhos. Eu perguntei se eles faziam culto doméstico, ele disse que sim, que uma das crianças lia a Bíblia e o irmão orava. Perguntei-lhe se eles pensavam que estavam honrando a Deus dessa maneira. Você pode imaginar um casal que vive sob o mesmo teto com seus filhos e não se falar por 3 meses? Algo está muito errado. Repito, sem um espírito de perdão, nossa oração é absolutamente ineficaz. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus respondeu, até 70 vezes 7. Se você tem mantido um registro do número de vezes que você perdoou alguém que o tem ofendido, então quando você chegar ao número 490, vai se sentir envergonhado por manter o registro. Durante este tempo, você já deveria ter amadurecido o suficiente para viver em harmonia com aquela pessoa. O que enfraquece as nossas igrejas hoje em dia?
Por que existem tantas orações não respondidas? Por que as pessoas que oram pela salvação de suas famílias não recebem uma resposta? Amigo, a resposta é simples e clara. Não se esqueçam que esta é apenas uma das razões pela qual nós não recebemos o que pedimos. Este não é o único obstáculo na oração, é apenas um entre vários. Vamos tentar lembrar deles um por um? O primeiro obstáculo que estudamos é o pecado não confessado. É esta a sua experiência, amigo? Se você tem pecados não confessados e apesar disso continua orando, indo à igreja, e quando seu pastor lhe pede para orar, você ora, esqueça a oração. O pecado não confessado e a oração não têm relação, são incompatíveis. Assim vemos que todo pecado deve ser confessado e perdoado antes que haja uma vida de oração vitoriosa. O segundo obstáculo que nós estudamos foi o egoísmo. Não faz sentido orar se o fazemos com o espírito egoísta. Quantas de nossas orações são egoístas? Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E nossas orações são egoístas porque somos basicamente egoístas. E nossas orações têm mais a ver com os nossos desejos do que com nossas necessidades. Portanto, não devemos ter um espírito egoísta se quisermos que nossas orações sejam atendidas. Em terceiro lugar, não faz sentido orar se não orarmos no Espírito. Efésios 6:18 diz: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Isso significa que devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu preciso do Espírito de Deus em minha vida de oração mais do que em qualquer outra área. Outro obstáculo é que não oramos em nome de Jesus. Jesus disse: e tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Hoje, nós aprendemos que a oração e a falta de perdão são incompatíveis. Não podemos esperar que Deus responda às nossas orações se não temos um espírito de perdão. Se você está escutando o programa agora e reconhece que alguns desses obstáculos estão em seu coração, por que então não os lançar fora neste momento? Aproxime-se de sua esposa e peça perdão a ela. Diga-lhe que você errou. Minha querida irmã em Cristo, converse com seu marido e peça perdão a ele, mesmo que tenha sido ele que a ofendeu primeiro. Você não é responsável pelo pecado dele, mas pelos seus próprios pecados. Sua vida de oração está apagada. Não há paz, não há alegria em seu lar porque você tem alimentado um espírito rancoroso. Jovem, aproxime-se de seus pais para reconciliar-se. Seja honesto e fique em sintonia com Deus. Diga a seu pai e a sua mãe que você estava errado. Confesse o seu pecado. E então você poderá aprender a orar da maneira bíblica. E Deus responderá à sua oração. Queridos, muito se pode obter se orarmos como a Bíblia ensina. Faz sentido perdoar os outros antes de orar. Confio que o Espírito de Deus tenha gravado profundamente essas lições em seus corações. Como eu disse, eu me matriculei na escola da oração, mas ainda não me formei. Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova sobre o meu relacionamento com Deus. E o que eu estou ensinando a vocês agora também se aplica ao meu próprio coração e à minha própria vida. Eu preciso destas verdades tanto quanto todos os outros. Eu desejo colocar estas coisas em prática e espero que esse também seja o seu desejo. Humilhe-se diante de Deus. Acerte as coisas diante de Deus. Confesse os seus pecados e você verá o seu relacionamento com os outros melhorar. Lembro-me de um homem que me disse que ele poderia perdoar sua esposa facilmente se ela assumisse a sua culpa. Isso não é um espírito perdoador. Devemos arcar com 100% da nossa culpa. Se minha esposa estiver errada, não sou eu responsável perante Deus por isso. E muitas vezes não é o que ela faz ou diz que fere a relação, é a minha atitude, minha imaturidade e minha carnalidade. Eu não reajo adequadamente às coisas que ela diz e faz. Esta é a minha fraqueza e a da maioria dos maridos também. Ore a Deus e confesse o pecado da amargura e sua vida de oração, com certeza, será fortalecida. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem,
visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.